Porque eu parei de ostentar e comecei a buscar uma vida simples, e só então eu comecei a viver de verdade. Nesse vídeo, eu quero contar um pouco da minha história, e eu quero contar isso de uma forma calma, tranquila. Então eu considero que você selecione aí, não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, mas pelo menos uns 15 minutos para a gente conseguir construir uma linha de raciocínio, eu conseguir contar a minha história, porque eu acho que a mensagem ela tem muito impacto para ser contada de uma forma resumida. E eu quero que você entenda o porquê que eu parei de ostentar, o porquê que eu vi que isso estava me levando literalmente para uma vida que não fazia nada de sentido, nada mesmo. E eu me considero privilegiado por ter percebido isso antes e ter mudado a rota. E talvez que você tire um aprendizado também daquilo que eu vivi e você se identifique em talvez alguns pontos que você está passando aí na sua vida. Para começar, tenho que contar da onde que eu vim. Eu nasci em uma zona rural, um lugar onde tinha poucos habitantes à minha volta, e lá eu não tinha projeções absurdas em relação a bens materiais ao longo da minha vida. Nasci numa zona rural e, por conviver com pouquíssimas pessoas, acabou que isso não me deixava projetar algo absurdo. Talvez, não sei se outras pessoas lá projetavam coisas absurdas, mas eu não projetava. Eu projetava uma vida bem simples, uma vida onde eu tivesse uma casa, um carro, mas nada algo absurdo. Só que conforme foi passando os anos, e principalmente no momento que eu saí de lá, eu fui para São Paulo, fui para uma cidade onde tinha milhões de habitantes e conheci perspectivas que até então eu não tinha visualizado. Não somente isso, eu escolhi como minha profissão ser nutricionista. E acabou que eu me formei. E quando eu me formei, deu muito certo o pós-formatura em relação à remuneração. Eu abri um consultório e começou a aparecer muitos pacientes, porque eu fiz um bom dever de casa, eu entendi o que precisava fazer, estudei muito, enfim, me preparei e de fato deu certo. E talvez seja aí que entra um ponto principal. Deu certo, foi um benefício, mas também foi um dos momentos mais, sei lá, tristes e de maior questionamento na minha vida. E aí você vai entender o porquê. Conforme meu consultório deu certo e eu comecei a faturar um dinheiro que eu nunca imaginei, eu comecei a projetar coisas que até então eu nunca tinha imaginado. É como se minha percepção tivesse aqui. A partir do momento que eu comecei a ganhar mais, coisas que eu nem imaginava que eu poderia ter, eu comecei a trazer para minha percepção. Então, tipo assim, vamos supor, eu vim de uma família muito pobre, de uma zona rural, então eu imagino que ter um carro de 50 mil para mim seja algo assim maravilhoso. Só que conforme você vai faturando mais, ou fatura um dinheiro que você nunca imaginou, pelo menos comigo, eu comecei a imaginar carros muito mais caros do que um dia eu imaginei. Então eu comecei a pensar assim, talvez um carro de 200 mil não é tão caro, não é tão caro. E já esses carros de 30, 40, 50 que eu imaginava, eu já pensava assim, cara, esse carro não é tão bom. Então já nem passava na minha percepção. E foi aí que eu acho que eu caí em um contexto onde, assim, talvez a maior parte do mundo e dos brasileiros cai. Que é tipo, você fatura mais, você aumenta seu custo de vida e você começa a ostentar. Você começa a comprar coisas que muitas vezes não faz sentido para você. Só que por comprar essas coisas, por viver uma vida que não faz sentido, você também enfrenta o efeito colateral dessa vida, que é talvez muito estresse, muita carga de trabalho, comparação constante, se acostumar com as coisas que você compra e não sentir que aquilo traz mais realização. E aí eu vou discorrer um pouco sobre dos momentos que eu passei. E aí, conforme eu ganhei dinheiro e deu muito certo, no meu primeiro ano eu comprei um carro que eu nunca imaginei que na minha vida que eu iria comprar. E é como se eu já tivesse comprado o carro que, sabe quando você nem passa a imaginar durante sua vida que você vai ter um carro daquele. E aí no seu primeiro ano de formado, na verdade foi um ano e meio, eu já comprei o carro que eu sempre imaginei. Cara, isso mexeu na minha cabeça de uma forma absurda. E não somente isso, eu comecei a comprar roupas também que até então eu não imaginava que eu poderia comprar. Eu comecei a comprar ternos. Eu lembro que teve um dia que assim eu gastei 15 mil reais em roupa, coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu gastaria. 15 mil reais em um dia em roupa. E isso acabou que trouxe muitos problemas mentais para mim. E eu te falo que
esse contexto onde eu mais faturei talvez foi o contexto onde eu mais perdi saúde mental. Porque imagina, ao longo do seu faturamento, você vai projetando algumas coisas e você vai imaginando que essas coisas vão te trazer bem-estar. Principalmente se você está trabalhando demais para conquistar isso. Só que imagina você conquistar isso e ver que isso não está te trazendo o bem-estar que você imaginou, sabe? É como se desse uma sensação de que sua vida não faz sentido. E foi aí que eu mudei a rota da minha vida e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Tem mais ou menos 4 anos que isso aconteceu e nesse momento onde eu ostentava, o que eu fazia para também ostentar, ter o carro que eu sempre imaginei? Eu trabalhava demais. E aí eu acho que é o ponto onde muitas pessoas passam pelo mesmo problema, que é, para você ter coisas muito caras, você tem que trabalhar muito. E por trabalhar muito, você tem muito estresse. E hoje que eu estudo muito mais neurociência, eu entendo o quanto o estresse pode arrebentar a sua vida. O estresse, talvez, se não for, é um dos maiores causadores de depressão. Esse estresse crônico de excesso de trabalho. E aí, para eu ter esses bens, eu tinha que trabalhar demais. Só que quando eu comprava esses bens, parece que a conta não fechava, sabe? Parece que eu sentia mais estresse do que bem-estar quando eu comprava os bens. É como se os bens não diminuíssem o estresse que eu sentia. E de fato não vai diminuir. E aí, o ponto de problemática é que, por exemplo, você compra um carro, esse carro, talvez na primeira semana, 2, 3 semanas, te dá muito bem-estar. Só que depois de um tempo, ele começa a perder a capacidade de te gerar aquele bem-estar todo que ele te gerava antes. E é aí que entra um dos piores pesos mentais, é quando você compra uma coisa que você imaginou que gostaria muito, que aquilo te realizaria e depois de um mês aquilo já não faz tanto sentido e você já está começando a projetar outra coisa. É tipo, você compra um carro, você olha todo dia para ele, você pensa, pô, que carro bonito. Depois de um mês ele já não é tão bonito assim, ele continua sendo bonito, mas ele já não é tão bonito assim. Depois de 2 meses você já não acha já nem ele bonito talvez. Você ainda gosta, mas nem acha ele tão bonito assim. E depois de talvez 5 meses você já esteja pensando em comprar ou trocar de carro. E assim sua vida vai escalando e você cada vez vai vivendo para ter mais. Hoje eu entendo completamente o que aconteceu, tanto do ponto de vista neurocientífico quanto do ponto de vista de filosofia. Schopenhauer fala, né? O tédio de ter, a vontade de ter e o tédio de possuir. Que você vive sempre nesse espiral de ter algo, mas quando você tem parece que aquilo te promove tédio com o tempo. E na neurociência, a gente tem a habituação hedônica, que é basicamente você tem um bem, esse bem libera muita dopamina, te dá muita sensação de bem-estar, mas com o tempo você se acostuma. E aí você vai precisar de outro bem para ter aquela mesma sensação. Só que o problema é que quanto mais você vai escalando, mais você precisa ter. Então, tipo, um carro de 100 mil te promoveria um bem-estar, esse carro de 100 mil já não promove mais, você tem que ir para um de 200, aí depois tem que ir para um de 300, depois você tem que ir para um de 400. E hoje, por estudar muito sobre isso, principalmente depois que eu passei por essa questão mental, eu caí em diversos estudos sobre relação socioeconômica, sobre quanto de dinheiro a gente precisa para ser feliz, sobre muitas coisas mesmo que me deu muitas respostas do que eu estava sentindo. E aí o que acontece? Para ter essa vida de comprar as coisas, eu tinha que trabalhar demais. E aí eu sentia que não fazia sentido e parece que a conta não fechava, e de fato não fechava. Até que chegou um ponto onde eu trabalhei tanto, e eu estava trabalhando tanto, e esse estresse do excesso de trabalho me fazia cada vez querer comprar mais coisas. É muito doido, porque você entra num ciclo onde você começa a trabalhar mais, começa a ganhar mais, e você começa a comprar mais coisas para sentir que talvez seu trabalho esteja valendo a pena, sabe? Por mais que eu ame a minha profissão, mas assim, ninguém ama trabalhar 13 horas por dia, né? Convenhamos, assim, tipo, 13 horas conversando o tempo inteiro, e hoje eu percebo o que eu tava passando, assim, claramente. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entender que, cara, essa direção que eu tava tomando na minha vida tava me deixando num ciclo onde cada vez ficava mais difícil de sair. Porque eu ganhava mais e eu comprava mais coisa, meu custo de vida só aumentava, o que me fazia trabalhar cada vez mais. E cada vez parece que eu ficava mais infeliz e ficava mais refém dos meus bens. É como se eu estivesse sendo refém da minha vida. E ao mesmo tempo eu percebia que era uma vida infeliz, não só por essa questão do trabalho, mas é uma vida que eu me comparava demais. Porque quando você compra coisas que são muito caras e você começa a enjoar delas logo, você começa a ficar muito sensível a pistas ambientais de outras coisas que você pode comprar. Então você começa a se comparar demais, você começa
a ficar muito desgastado também, porque o tempo inteiro sua cabeça está pensando só em comprar mais coisas, comprar aquilo outro. E aí eu percebia que eu me comparava muito, eu sentia muito pouco bem-estar e eu enjoava muito, muito rápido das coisas. E aí que eu fui dar a guinada. Eu fui literalmente pro completo oposto. Por quê? Porque durante o momento que eu passei por isso, eu também comecei a estudar muito sobre comportamento e neurociência. E aí eu passei basicamente um ano inteiro, porque eu queria saber de onde que vinha tanta infelicidade, cara. Porque assim, nossa, é muito triste você conquistar as coisas que você sempre imaginou, porque aquilo que eu conquistei, talvez, igual eu falei, nem no final da minha vida eu imaginei que eu conquistaria. E agora imagina, com um ano e meio de trabalho você conquista tudo que você imaginou. Eu nunca pensei em ter um jato. Então é muito mais fácil de alcançar aquilo que eu imaginava, entendeu? Porque eu nunca imaginei que eu ia ter um jato. Talvez se eu imaginasse que eu tivesse. Se meu sonho fosse ter um jato, até hoje eu estaria lutando para isso. Mas eu nunca imaginei isso. Então eu acabei que eu conquistei muito rápido aquilo que eu imaginei. E aí você fica, pô, era isso. É por causa disso que as pessoas trabalham tanto para conquistar aquilo que sempre imaginou, e isso que sempre imaginou traz esse nível de bem-estar. Que foi aí que eu entendi e procurei na ciência que, cara, se você foca a sua vida somente em bens materiais e não na função que aquilo tem na sua vida, você tem um segredo literalmente para ser infeliz. Por diversas coisas, por diversos dados na literatura, enfim, a neurociência coloca essa questão da habituação. A gente tem bons estudos também que mostram que não depende muito do quanto você ganha depois que você ganha uma certa quantia de dinheiro. Depende do bem-estar, né? Depende do quanto você se sente pobre perante as outras pessoas. Então, por exemplo, pode ser que você ganhe 100 mil reais, mas se você convive com pessoas que ganham 1 milhão de reais, você pode se sentir tão pobre e aquele dinheiro ele pode trazer tanto mal-estar igual uma pessoa que passa por dificuldade. Porque em relação ao nível socioeconômico, você se sente pobre. E isso te gera mal-estar. E aí eu comecei a entender várias coisas que eu falei, cara, a vida que eu tô indo, ela não tem fim. Literalmente, porque cada vez eu buscava uma outra pessoa para me comparar, um outro bem para comprar e aquilo não tinha fim. Eu literalmente ficava no ciclo dos ratos. E aí o que acontece? Eu comecei a estudar muito e comecei a entender a buscar mesmo aquilo que eu sempre gostei, sabe? Eu fui buscar a fundo aquilo que eu sempre imaginei. E eu percebia que as coisas que eu mais realmente tinha ambição não era em relação a bens, era em relação a tempo. Era em relação a ter tempo de qualidade, em relação a uma vida simples, a principalmente ter tempo, que era tudo que eu não tinha quando eu estava trabalhando demais. E aí eu comecei a literalmente mudar meu jeito de trabalhar, comecei a diminuir minha carga de trabalho para ter mais tempo de estudar, de me cuidar, de treinar, de dormir bem, de fazer as coisas mais voltadas ao autocuidado. E eu percebi que minha saúde mental ela começou a aumentar absurdamente. Em paralelo a isso, eu comecei a cada vez gostar menos dessas questões de ostentação, enfim, e fui começando a me cuidar cada vez mais. E eu cheguei num final onde eu pensei, cara, hoje eu vivo literalmente um sonho, minha vida é um sonho. Porque meus dias é como se eles me proporcionassem um bem-estar muito elevado comparado com os dias que eu tinha antes. Só que nesses dias aqui, talvez outra pessoa de fora me olhando, imaginaria assim, pô, véio, esse cara tem uma vida do sonho, esse cara vai atender com um terno de 4 mil reais, esse cara aqui tem um carro de mais de 150 mil reais. Só que eu vivi uma infelicidade, cara, absurda. Parece que a vida não fazia sentido. E hoje, eu sou um cara que eu vivo o completo oposto e parece que eu tenho vontade de viver todos os meus dias, assim. É uma coisa incrível que eu sinto nesses últimos 3 anos por ter dado essa mudada. Só que é uma mudada muito difícil de você conseguir fazer, porque a sociedade, ela premia muito isso daqui. Ela premia muito a ostentação, o consumo. A gente vive num contexto onde hoje as pessoas se modificam cada vez mais justamente por padrões estéticos ali criados pela sociedade culturalmente. As pessoas cada vez compram mais coisas que não fazem sentido e elas deixam de viver realmente a vida que faz sentido. E como eu vim de uma zona rural, a vida que fazia sentido para mim é ter paz, ter calma. E aí eu entendi que o bem mais valioso da minha vida era liberdade e principalmente paz. E eu comecei a perseguir isso de uma maneira absurda. E talvez eu me sinta privilegiado porque eu tinha uma profissão onde eu poderia fazer essa gestão. E talvez também eu tive a sorte de não ser um cara endividado. Porque imagina, se eu estivesse ostentando, tivesse endividado, seria muito mais difícil de eu sair desse ciclo. E acabou que eu consegui sair desse ciclo justamente numa hora muito boa, peguei um time muito bom.
e consegui dar essa mudada, esse 360, porque eu não tinha dívida e também tive a coragem de assumir a vida que realmente fazia sentido para mim. Porque exige coragem, né? Uma vez que você começa a desfazer da ostentação, você vai ver que inúmeras pessoas vão chegar para você e achar que você está quebrando. Inúmeras pessoas vão chegar para você e vão tecer comentários. Porque quando eu fiz isso, eu vendi meu carro. Mesmo que ele estava quitado, eu vendi ele. Porque eu via que não fazia sentido, cara. Eu comprei ele não pela função que ele me proporcionava em relação a conforto, a segurança. Não, eu comprei pelo que ele proporcionava. Era um carro lindo, assim, maravilhoso. É um carro que eu sempre sonhei. E aí eu vendi ele. Só que pelo fato de vender ele, eu tive que escutar muitos comentários. Muitos. Comentário de gente da minha família. Eu escutei 4 vezes do porteiro da onde eu morava que Deus iria me abençoar com um carro, porque eu troquei meu carro por uma moto. E aí teve um dia que eu tomei chuva, e aí foi a primeira vez que eu escutei isso. Ele falou, ô varão, acho que ele é bem religioso, ele falou, ô varão, Deus vai te abençoar com um carro. E aí você vê que as pessoas imaginam que você está quebrando por andar com uma moto ou andar com coisas mais simples. Só que, na verdade, aquela pessoa que estava em cima daquela moto, era uma pessoa extremamente mais realizada do que a pessoa que estava aqui ostentando. Que tinha basicamente uma vida perfeita, que descia de um carro extremamente cara, com terno, com bolsa de couro, que talvez outras pessoas olhassem e pensassem assim, cara, esse cara tá bem, a nível de sociedade, sabe, de senso comum, nossa, esse cara tá bem. Mas, na verdade, eu não estava bem. E eu não tinha dívida. E mesmo não estando dívida, eu não estava bem. Porque eu sentia que aquilo não conectava comigo. Aquilo não era a essência do Vinícius. E hoje eu vivo realmente a vida que faz sentido para mim. E essa vida, ela exige muita coragem e autoconhecimento e também confiança. Porque não é fácil você conseguir mudar de vida, ouvir esses comentários e isso não te abalar de alguma forma. Você tem que ter realmente muita coragem e muita certeza. E conforme eu fui estudando, eu vi que eu estou numa perspectiva extremamente certa do ponto de vista científico também. E isso é um reforçador muito grande. Porque a gente tem bons dados mostrando que... Aí é dados que vêm lá dos Estados Unidos, né? Talvez não tenha tanto sentido, mas a gente pode talvez fazer uma continha aqui e achar um sentido de transferir esses dados para a gente. Mas lá seria em torno de 9 mil dólares por mês, que seria talvez aqui uns 40 e poucos mil. Depois disso, o nível de bem-estar ele não sobe basicamente mais. Ele sobe muito pouco em relação ao quanto você fatura. Então isso já é um sinal claro de que não é quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você vai ser. E a neurociência também ela mostra isso de uma maneira muito clara e a gente sente isso no dia a dia. Que a gente tem uma habituação hedônica, uma habituação dos bens que a gente compra. Então, meio que independente do bem que você conquista, principalmente se isso é um bem que promove muito prazer momentâneo, tipo, sei lá, um carro que você quer, mas você comprou esse carro porque ele é bonito e não pela função dele. Você vai se acostumar com o bem-estar que aquilo te proporciona e daqui a pouco aquilo não vai te proporcionar mais bem-estar. Só que a grande maioria das pessoas vivem buscando vidas assim, somente em prazeres hedônicos e não em prazeres eudinômicos. O que seriam esses prazeres eudinômicos? Uma construção. Você focar em se melhorar como pessoa ou focar em comprar algo pelo benefício que aquilo te proporciona. Então, por exemplo, você pode comprar um carro de 150 mil, mas pensando no benefício que ele te proporciona. Então, vamos supor que você tem uma família, que tem 2 filhos e você quer dar segurança para sua família. Então, faz sentido você comprar um carro mais caro, onde ele tem mais airbag, onde ele tem mais segurança, tem mais estabilidade. Agora, você comprar o carro só pela beleza que ele te proporciona, rapidamente você vai se acostumar com o bem-estar que ele te proporciona. Já desse lado aqui, não, porque a função dele vai continuar. Porque a função dele não está atrelada à beleza ou ao desejo que aquilo gera, e sim à função que aquilo tem. E aí eu fiz essa modificação e foquei em ter uma vida simples. E na minha vida simples, o que eu mais valorizei foi tempo. E eu comecei realmente a focar no meu tempo. Eu comecei a diminuir minhas cargas de atendimento para começar a ter mais tempo de estudar, para começar a ter mais tempo de ficar com as pessoas que eu gosto. E minha vida mudou a nível de bem-estar que eu não consigo mensurar. O quanto minha vida ela faz mais sentido hoje. Por quê? Porque a maior parte dos meus dias são dias que eu quero viver. É até uma pergunta que responde, na verdade é uma pergunta que levanta muito bem uma questão parecida com isso, que te faz refletir, que é se você hoje fosse presenteado ou punido, dependendo da sua percepção, por 10 vidas igual a que você tem hoje, você aceitaria? Você acharia que isso é um presente ou uma punição? E hoje, se eu tivesse 10 vidas
parecidas com a que eu tenho hoje, eu viveria. Só que se eu tivesse 10 vidas parecidas com a que eu tinha antes, eu não viveria. Então isso mostra muito bem como que eu acertei o que faz sentido para minha vida. E você também, eu considero que deveria fazer isso, deveria refletir se você está buscando ostentação, se você está só comprando coisas para ter, se isso realmente está te realizando. Se talvez é isso realmente que está te trazendo vontade de viver, bem-estar. Ou se talvez é ter mais tempo, é trabalhar menos, é conseguir trabalhar com o que você gosta. Porque é aquilo, por eu ter parado de ostentar, eu comecei a ter capacidade de guardar mais dinheiro. E por ter essa capacidade de guardar mais dinheiro, hoje eu posso me dar o luxo de trabalhar menos, eu posso me dar o luxo de conseguir arriscar, de conseguir buscar novas perspectivas de profissão, se eu quiser, de buscar novos conhecimentos. É como se agora eu tivesse liberdade. Só que antes eu tinha uma prisão, uma escravidão, literalmente. Tanto relacionados aos bens, porque os bens mudam, conforme a mídia muda isso, então, tipo, o carro que era legal hoje, daqui a pouco a própria marca lança outro carro que já é mais legal do que aquele, e seu carro já não passa a ser tão legal. A roupa é a mesma coisa, e você vive num ciclo onde não tem fim. Agora, quando você volta a realmente buscar uma vida que faz sentido para você, isso daqui não tem limite, porque é uma construção. É algo que não tem fim. É algo que independente de quanto tempo passe, isso daqui talvez ele perca um pouco de sentido em alguns momentos, mas você logo calcula a rota, porque você sempre está voltado a uma visão do que faz sentido para você e não do que você vai comprar. E ter esse dinheiro guardado, viver uma vida simples, te promove uma segurança. Fora que depois eu quero entrar mais sobre isso, de você ter uma vida simples, é uma das coisas que talvez seja um dos segredos da felicidade. Porque, assim, o que é mais fácil? Um bilionário ser feliz ou você, que é uma pessoa, tipo, pobre, que tem uma vida simples? Com certeza você, cara, de verdade. Por mais que você não admire, mas pelo ponto de vista que eu vou levantar aqui, você vai entender. Esse bilionário, principalmente se ele é um cara que gasta muito dinheiro, ele talvez já anda de Ferrari, já tem um jatinho, enfim, já não tem tantas coisas que promove bem-estar para ele. Já você, cara, tem muita coisa que te promove bem-estar. Para uma pessoa que é muito pobre, cara, achar um busão vazio talvez seja felicidade para ele naquele dia. Comprar um carro, mudar de carro, um carro que promove mais segurança, começar a ter mais conhecimento, a receber uma promoção. Enfim, tem tanta coisa que você pode ter bem-estar ao longo da sua vida. Então, ter uma vida simples te promove também uma capacidade de sentir felicidade com coisas simples, porque sua ótica está voltada a coisas simples. Então, basicamente, quase tudo te realiza. Eu mesmo, hoje, por ter uma vida simples, quando eu pego e alugo um carro, é uma experiência fantástica, assim, alugar o carro, sendo que antes eu tinha um carro esportivo. E hoje eu alugo o carro que não é esportivo, mas mesmo assim me gera um bem-estar maior do que o carro que eu tinha. Porque como eu tenho uma vida simples, ando de moto, quando eu alugo um carro é uma experiência nova para mim. Mas se eu tivesse aquele carro todos os dias, não seria uma experiência nova. Então ter uma vida simples talvez seja um dos maiores segredos assim de ter bem-estar no dia a dia, porque pouca coisa te realiza, cara, pouca coisa te realiza. E aqui eu não estou te falando que você tem que ter uma vida mesquinha, não é isso, mas tenha uma vida frugal. Gaste bastante dinheiro com aquilo que é importante para você, com aquilo que tem uma função, mas gaste muito pouco dinheiro com aquilo que é fútil, com aquilo que não tem importância, que você só está tendo por ter, entendeu? Isso é uma vida frugal, uma vida onde você realmente destina a sua ótica a coisas que são importantes. Você está trabalhando num PC que seu computador talvez não seja o melhor para trabalhar, não te promova o melhor conforto, você vai e pega seu dinheiro e investe em um bom computador. Isso vai melhorar seu bem-estar no dia a dia, porque você vai trabalhar num computador bom e talvez seu computador custe 10 mil reais. Você investiu um grande dinheiro, mas numa coisa que é importante para você. O que é muito diferente de você ter um carro de 150 mil e viver uma vida de merda. Tipo assim, por exemplo, você precisa de um computador e você não pode comprar porque seu carro custa 150 mil e você não tem dinheiro para comprar um computador. Aí você vive literalmente escravo dos seus bens. Entende? Enfim, não quero me estender mais, mas eu precisava discorrer um pouco mais sobre isso.
Eu precisava realmente criar uma linha de raciocínio que fizesse sentido do porquê que eu parei de ostentar e buscar uma vida mais simples. Vou trazer mais vídeos sobre isso, sobre cada ponto em específico. Aqui foi mais um geralzão. Considere também ver meu vídeo anterior, vou deixar aqui no card, que eu falo também sobre isso. E eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você.